Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Pérgamo. Continuação da página 174. A doutrina de Balaão. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora, não se pode ter uma estrutura nicolaíta na igreja e não ter também esta outra doutrina introduzida. Veja, se você tira a palavra de Deus e a moção do Espírito como meios de adoração, importa que os que me adorem em espírito e em verdade. Então terá que dar ao povo outra forma de adoração como substituta. E substituição significa balaanismo. Se pretendemos entender o que é a doutrina de Balaão na igreja do Novo Testamento, é melhor voltarmos e vermos o que ela foi na igreja do Velho Testamento e aplicá-la a essa terceira era e depois trazê-la até o presente. O relato encontra-se em Números capítulo 22 a 25. Ora, sabemos que Israel era o povo escolhido de Deus. Eles eram os pentecostais do seu dia. Eles tinham se refugiado sob o sangue. Todos tinham sido batizados no Mar Vermelho e saíram das águas cantando no Espírito e dançando sob o poder do Espírito Santo, enquanto Miriam, a profetisa, tocava seu tamboril. Bem, depois de um certo tempo de jornada, estes filhos de Israel chegaram a Moabe. Você recorda quem era Moabe? Ele era filho de Ló, com uma de suas próprias filhas. E Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão, de modo que Israel e Moabe eram aparentados. Eu quero que você veja isso. Os moabitas conheciam a verdade, quer viessem de acordo com ela, quer não. Assim, Israel chegou às fronteiras de Moabe e enviou mensageiros ao rei dizendo: Nós somos irmãos. Deixa-nos passar pela tua terra. Se nosso povo ou nossos animais comerem ou beberem qualquer coisa, de bom grado pagaremos por isso. Porém o rei Balaque ficou muito perturbado. Esse cabeça daquele grupo nicolaíta não estava disposto a deixar a igreja atravessar com seus sinais e prodígios e diversas manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era por demais arriscado, visto que podia perder alguns da sua gente. Assim, Balaque recusou-se a deixar Israel atravessar. De fato, era tão grande o seu temor diante deles, que ele foi a um profeta mercenário chamado Balaão e lhe pediu para mediar entre ele e Deus e rogar ao Todo-Poderoso para amaldiçoar Israel e torná-los impotentes. E Balaão, sendo ávido por tomar parte em assuntos políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em fazer isso. Porém, vendo que tinha que se aproximar de Deus e obter uma audiência com ele para que o povo fosse amaldiçoado, como não podia fazê-lo de si mesmo, foi perguntar a Deus se podia ter sua permissão para ir. Agora, isso não é exatamente igual aos nicolaítas que temos conosco hoje? Eles amaldiçoam qualquer um que não segue o caminho deles. Quando Balaão pediu a Deus permissão para ir, Deus lhe recusou. Que coisa! Isso doeu. Porém, Balaque insistiu, prometendo-lhe ainda maiores recompensas e honra. Assim, Balaão foi de novo a Deus. Ora, uma só resposta de Deus deveria ter sido suficiente, mas não para o rebelde Balaão. Quando Deus viu sua perversidade,
disse-lhe para se levantar e ir. Rapidamente, ele selou a jumenta e foi-se embora. Ele deveria ter percebido que esta era apenas a vontade permissiva de Deus e que ele não poderia amaldiçoá-los, ainda que fosse 20 vezes e tentasse 20 vezes. Quão semelhante a Balaão é o povo hoje. Eles creem em 3 deuses, são batizados em 3 títulos em lugar do nome, e todavia Deus envia o Espírito sobre eles, como enviou sobre Balaão. E eles continuam crendo que estão exatamente corretos. E eis que são, na realidade, perfeitos balaanitas. Veja a doutrina de Balaão. Siga avante de qualquer maneira. Faça-o à sua maneira. Eles dizem: bem, Deus nos tem abençoado. Isto tem de estar correto. Eu sei que Ele tem abençoado vocês. Eu não nego isso. Porém, é a mesma rota organizacional que Balaão tomou. É desacato à palavra de Deus e falso ensinamento. Então, Balaão foi-se impetuosamente estrada abaixo, até que um anjo de Deus pôs-se em seu caminho. Mas esse profeta, bispo, cardeal, dirigente, presidente e supervisor geral, estava tão cego para as coisas espirituais de ideia, de honra e glória e dinheiro, que não pôde ver o anjo de pé com a espada desembainhada. Ali estava ele, para impedir a passagem do insensato profeta. A pequena jumenta ouviu e se desviou de um lado para o outro, até que finalmente apertou o pé de Balaão contra uma parede de pedra. A asna parou e não prosseguia. Ela não podia. Então Balaão saltou e começou a bater nela. A jumenta então começou a falar com Balaão. Deus permitiu que aquela jumenta falasse uma língua. Aquela jumenta não era híbrida. Ela era semente original. Ela disse ao profeta cego: porventura não sou a tua jumenta e não te tenho carregado fielmente? Balaão respondeu: sim, sim, tu és minha jumenta e me tens carregado fielmente até agora. E se eu não conseguir te fazer andar, vou te matar. Opa! O que é isto? Falando com uma jumenta? Isso é estranho. Pensei que ouvia a jumenta falando e estava lhe respondendo. Deus sempre tem falado em uma língua. Ele falou no banquete de Beltesazar e depois no Pentecostes. Ele está novamente fazendo isso hoje. É uma advertência de breve juízo vindouro. Então, o anjo tornou-se visível a Balaão. Ele disse a Balaão que se não fora pela jumenta naquele momento, ele já estaria morto por tentar a Deus. Mas quando Balaão prometeu voltar, ele foi enviado com a admoestação de dizer somente o que Deus lhe disse. Então, Balaão foi e erigiu 7 altares para os animais limpos do sacrifício. Ele matou um carneiro, significando a vinda do Messias. Ele sabia o que fazer para se aproximar de Deus. Ele tinha a mecânica exatamente correta, mas não a dinâmica. A mesma coisa hoje. Vocês não podem ver isto, nicolaítas. Ali estava Israel, lá embaixo no vale, oferecendo o mesmo sacrifício, fazendo as mesmas coisas, porém, só um tinha os sinais acompanhando. Só um tinha Deus em seu meio. O formalismo não levará você a nada. Ele não pode tomar o lugar da manifestação do Espírito. Foi isso que aconteceu em Nicéia. Eles fizeram prevalecer a doutrina de Balaão, não a doutrina de Deus, e tropeçaram. Sim, eles caíram. Tornaram-se homens mortos. Depois que o sacrifício foi feito, Balaão estava pronto para profetizar. Porém, Deus amarrou a sua língua,
e ele não pôde amaldiçoá-los. Ele os abençoou. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer quanto à profecia. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo. Então, Balaque disse a Balaão para descer lá embaixo no vale e observar a retaguarda deles para ver se não havia talvez alguma maneira dele poder amaldiçoá-los. As táticas que Balaque usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações olham com desprezo os pequenos grupos, e qualquer coisa que acham entre eles para construir um escândalo, eles a ressaltam e a expõem em alta voz. Se as pessoas modernas vivem em pecado, ninguém diz nada a respeito. Porém, deixe um dos eleitos meter-se em apuros e cada jornal criticará isso por todo o país. Sim, Israel tinha sua retaguarda, a parte carnal. Eles tinham o seu lado que não era digno de louvor. Mas apesar de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que opera através da eleição, pela graça e não pelas obras, eles tinham a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais e prodígios. Eles eram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Deus não teve nenhum respeito por aqueles nicolaítas, com seus graus de PhD, LLD e DD e todas suas finas organizações e o melhor que o homem podia ostentar. Porém, sim, ele teve respeito por Israel, porque eles tinham a palavra vindicada entre eles. Certamente, Israel não aparentava ser muito elegante, tendo acabado de sair do Egito em fuga apressada, mas de qualquer forma era um povo abençoado. Tudo o que invariavelmente a conhecera por mais de 300 anos era apacentar rebanhos, cultivar os campos e trabalhar continuamente como escravo em temor de morte sob os egípcios. Mas ele agora era livre. Era um povo abençoado através da soberania de Deus. Certamente, Moabe olhou para ele com desprezo. Todas as outras nações fizeram assim também. A organização sempre olha com desprezo para os não organizados e ou quer, por determinação, trazê-los para dentro da organização ou os destrói quando eles não vêm. Ora, alguém pode me perguntar: irmão Brana, o que o faz pensar que Moabe estava organizado enquanto Israel não estava? Onde o Senhor conseguiu essa ideia? Eu a consegui bem aqui na Bíblia. Está toda tipificada aqui. Tudo que está escrito no Velho Testamento em forma de história está escrito para a nossa admoestação, a fim de que possamos aprender dela. Aqui está exatamente em Números 23, 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Aí está. Deus olhando para baixo desde o cume das penhas, não em algum vale olhando para seus pontos maus e condenando-os. Deus os vendo da maneira que ele queria vê-los, desde as alturas do amor e da misericórdia. Eles habitavam sós e não eram organizados. Eles não tinham um rei. Eles tinham um profeta, e o profeta tinha Deus nele pelo Espírito. E a palavra vinha ao profeta, e a palavra passava para o povo. Eles não pareciam à ONU. Eles não pertenciam ao Concílio Mundial de Igrejas, aos batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus ou a qualquer outro grupo. Eles não precisavam pertencer. Eles estavam unidos a Deus. Eles não precisavam do conselho de nenhum concílio. Eles tinham o assim diz o Senhor em seu meio. Aleluia. Agora,
Apesar do fato que Balaão conhecia a maneira apropriada de se aproximar de Deus e podia trazer uma revelação do Senhor por meio de um revestimento especial de poder, ele ainda era, não obstante tudo isso, um bispo no falso grupo. Porque o que fez ele, então, para ganhar o favor de Balaque? Ele formulou um plano no qual Deus seria forçado a tratar com Israel com morte. Assim como Satanás sabia que podia enganar Eva, fazê-la cair em pecado carnal, e desse modo obrigar a Deus a proferir sua sentença de morte decretada contra o pecado, assim também Balaão sabia que se pudesse fazer Israel pecar, Deus teria que tratar com eles com morte. Então, ele planejou uma maneira de fazê-los vir e se ajuntar ao pecado. Ele enviou convites para virem à festa de Baal-Peor. Venham e adorem conosco. Ora, Israel sem dúvida vira as festas dos egípcios, portanto eles sentiram que não era tão errado ir, apenas olhar e talvez comer com o povo. Afinal de contas, o que há de errado em ter companheirismo? Nós devemos amá-los, não devemos? Senão, como podemos ganhá-los? Ser amigável nunca prejudicou ninguém, ou melhor, assim eles pensavam. Porém, quando aquelas mulheres moabitas sensuais começaram a dançar e a se despir, enquanto rodopiavam executando seus rock and roll e seu twist, a concupiscência cresceu nos israelitas e eles foram arrastados ao adultério, e Deus, com ira, matou 42 mil deles. E isso foi o que Constantino e seus sucessores fizeram em Niceia e depois de Niceia. Eles convidaram o povo de Deus para a convenção. E quando a igreja sentou-se a comer e levantou-se para folgar, participando de formalismos, cerimônias e festas pagãs na igreja nomeada segundo ritos cristãos, ela caiu na armadilha. Ela tinha cometido fornicação e Deus saiu fora. Quando qualquer homem se desvia da palavra de Deus e se une a uma igreja, em vez de receber o Espírito Santo, esse homem morre, morto. É assim que ele está. Não se una a uma igreja, não entre em nenhuma organização e não fique enredado com credos e tradições, nem com qualquer coisa que tome o lugar da palavra e do Espírito. Caso contrário, você está morto. Tudo está acabado. Você está morto, eternamente separado de Deus. Isso é o que tem acontecido em cada era desde então. Deus liberta o povo. Eles saem por meio do sangue, santificados pela palavra, caminham através das águas do batismo e ficam cheios do Espírito. Porém, depois de um tempo, o primeiro amor esfria e alguém tem a ideia de que eles devem se organizar a fim de preservarem-se e fazerem um nome para si, e se organizam de novo ainda na segunda geração e algumas vezes até mesmo antes. Eles não têm mais o Espírito de Deus, apenas uma forma de adoração. Eles estão mortos. Eles se hibridizaram com credos e formalismos e não há vida neles. Assim, Balaão levou Israel a cometer fornicação. Você sabe que a fornicação física é o mesmíssimo espírito que se encontra na religião organizada? Eu disse que o espírito de fornicação é o espírito da organização. E todos fornicários terão seu lugar no lago de fogo. Isso é o que Deus pensa a respeito da organização. Sim, Senhor, a prostituta e suas filhas estarão no lago de fogo. As denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca serão. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquia e leigos. E é, portanto, um espírito errado que separa as pessoas das pessoas.
É isso que a organização e as denominações fazem. Ao se organizarem, eles se separam da palavra de Deus e entregam-se ao adultério espiritual. Agora note que Constantino concedeu festas especiais ao povo. Eram as antigas festas pagãs, com novos nomes tirados da igreja, ou em alguns casos, ritos cristãos que foram tomados e violados com cerimônias pagãs. Ele tomou a adoração do Deus Sol e mudou-a para o Filho de Deus. Em vez de celebrar em 21 de dezembro, que era quando costumavam celebrar a festa ao Deus Sol, eles a avançaram para 25 de dezembro e a chamaram de aniversário do Filho de Deus. Porém, nós sabemos que ele nasceu em abril, quando surge a vida, não em dezembro. E eles tomaram a festa dedicada a Astarte e a chamaram de celebração da Páscoa, na qual o cristão deve celebrar a morte e ressurreição do Senhor. Na verdade, era uma festa pagã dedicada a Astarte. Eles colocaram altares na igreja, introduziram imagens. Eles deram ao povo o que chamaram de credo apostólico, embora não se possa encontrá-lo na Bíblia. Eles ensinaram ao povo a adoração aos antepassados, assim fazendo da Igreja Católica Romana a maior igreja espírita do mundo. Toda ave imunda estava neste esconderijo. E aí estão os protestantes com suas organizações fazendo a mesma coisa. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, eu não digo que isto realmente significa que eles estivessem comendo literalmente carnes sacrificadas aos ídolos. Porque, embora o Concílio de Jerusalém falara contra tais coisas, Paulo não deu muita importância a isto, quando disse que os ídolos não eram nada. Era apenas uma questão de consciência, a não ser que ofendesse um irmão mais fraco, e então não era permitido. Além disso, este Apocalipse tem a ver com os gentios e não com os judeus, visto que estas são igrejas gentias. Eu vejo isto na mesma luz em que vejo as palavras do Senhor. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ver que comer é na realidade participar num sentido espiritual. Então, quando estas pessoas estavam inclinando-se a imagens, acendendo velas, aproveitando feriados pagãos, confessando seus pecados a homens, tudo o qual pertence à religião do diabo, eles estavam tendo parte com o diabo e não com o Senhor. Eles estavam em idolatria, quer admitissem, quer não. Eles podem falar o quanto quiserem que os altares e o incenso são apenas para lembrá-los das orações do Senhor, ou o que quer que achem que isto significa. E podem dizer que quando oram diante de imagens, é simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam ao sacerdote, é na realidade a Deus que o estão fazendo em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é apenas que ele o está fazendo em nome do Senhor. Eles podem dizer o que queiram, porém, eles estão participando da bem conhecida religião satânico-babilônica e têm se unido aos ídolos e cometido fornicação espiritual, o que significa morte. Eles estão mortos. E assim, a igreja e o Estado se casaram. A igreja se uniu com ídolos. Com o poder do Estado a apoiá-los, eles sentiram que agora o reino de Deus era vindo e a vontade de Deus fora imposta sobre a terra. Não admira que a Igreja Católica Romana não esteja esperando o retorno do Senhor Jesus. Eles não são milenaristas. Eles já têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agora mesmo e Deus está reinando nele. Por isso, quando ele vier, de acordo com eles,
tem que ser quando os novos céus e a nova terra estejam preparados. Porém, eles estão errados. Esse Papa é o cabeça da falsa igreja e vai haver um milênio. Mas enquanto isso estiver ocorrendo, ele não estará nele. Ele estará em algum outro lugar.